Roma não dominava apenas pela força. Ela dominava também pela fé. A religião, no Império Romano, não era apenas espiritual. Era política, era estratégia, era poder. Os romanos eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Mas esses deuses não eram distantes ou abstratos. Eles eram parecidos com os próprios humanos. Tinham emoções, desejos, conflitos. Amavam, odiavam, traíam. E, de certa forma, refletiam a própria sociedade romana. Mas havia algo ainda mais importante. A relação com os deuses não era individual, era coletiva. Acreditava-se que o bem-estar de Roma dependia diretamente da relação com essas divindades. Se os deuses estivessem satisfeitos, Roma prosperava. Se não, o caos poderia chegar. E é aqui que tudo se conecta: religião e política. Em Roma, essas duas coisas não estavam separadas. Elas eram uma só. Senadores ocupavam cargos religiosos. Rituais eram conduzidos por líderes políticos. E o próprio Senado era visto como uma ponte entre os homens e os deuses. Ou seja, governar Roma também era, de certa forma, administrar o sagrado. Agora imagine o desafio: um império gigantesco, com povos diferentes, culturas diferentes e religiões diferentes. Como controlar tudo isso? Roma encontrou uma solução inteligente. Ela não destruía as crenças dos povos conquistados. Ela permitia, absorvia, adaptava, desde que não ameaçassem o Estado. Essa flexibilidade foi uma das maiores armas de Roma. Porque dominar um povo não é apenas vencer uma guerra, é manter esse povo sob controle. E então surge algo ainda mais poderoso. Algo que muda completamente o jogo: o culto ao imperador. Esse culto não apareceu de repente. Ele foi sendo construído aos poucos. Líderes começaram a receber honras divinas, e com o tempo passaram a ser vistos como mais do que homens. Júlio César, por exemplo, já era tratado como uma figura divina ainda em vida. E após sua morte, foi oficialmente reconhecido como um deus. A partir daí, o imperador não era apenas um governante. Ele era uma autoridade política e também religiosa. Obedecê-lo não era apenas uma questão de lei. Era, de certa forma, um ato de devoção. Mas Roma não cresceu só pela religião. Ela cresceu conquistando, expandindo, dominando territórios. Da Península Itálica ao norte da África, da Península Ibérica até o Oriente. Cada conquista trazia riquezas, mas também cultura. E Roma tinha uma habilidade impressionante. Ela absorvia o que conquistava. Nenhuma influência foi tão forte quanto a grega. Roma venceu a Grécia militarmente, mas foi profundamente transformada por ela. Os deuses gregos foram incorporados. A filosofia grega foi estudada. A língua grega se tornou símbolo de conhecimento. Enquanto o latim dominava a administração, o grego dominava a cultura. A elite romana pensava como os gregos, estudava como os gregos, escrevia como os gregos. Era uma conquista ao contrário. Como já foi dito, a Grécia conquistada acabou conquistando Roma. E quando falamos de domínio, não estamos falando apenas de força. Roma sabia controlar, sabia integrar, sabia governar. Os povos conquistados nem sempre eram destruídos. Muitas vezes eram incorporados. Alguns recebiam cidadania. Outros mantinham suas leis. Alguns tinham autonomia parcial. Mas todos estavam sob Roma. Era um sistema inteligente, porque diminuía revoltas, criava alianças e fortalecia o império. Estradas eram construídas, exércitos se moviam com rapidez, colônias eram estabelecidas e o controle se expandia. No fim, Roma não era apenas um império militar, era um sistema completo:
religião, política, cultura e estratégia. Tudo funcionando junto. E é exatamente nesse cenário, onde o imperador podia ser visto como Deus, onde a fé estava ligada ao poder, onde culturas se misturavam, e onde o controle era absoluto, que algo totalmente diferente começa a surgir. Uma fé que não adorava o imperador. Uma mensagem que não dependia do poder político. Um movimento que nascia à margem, mas que aos poucos começaria a desafiar o maior império da história.